Olá pessoal, boa noite, estou de volta aqui, Forasteiro na Cobertura, o Destemido. Queria desejar para você uma boa noite, já nesse final de sábado, já entramos na noite do domingo, primeiro dia da semana, ok? Queria dar um abraço aí para todos os meus seguidores, eu vou fazer aqui um videozinho rapidinho. E amanhã estamos novamente de volta para trazer mais notícias para vocês. Bem, você já se inscreveu nesse canal? Inscreve no canal Forasteiro Destemido. Tem muita coisa acontecendo pelo Brasil afora, certo? Irmãos, Brasil, povo brasileiro, acordem! Brasil estão querendo sequestrar o nosso país. Os traidores da pátria cada vez mais se revelando. Agora é considerado o traidor da pátria, os novos traidores da pátria. Você sabe quem é? Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado Federal, que ocupou o lugar de Davi Alcolumbre. É isso aí mesmo que eu estou falando. Está aí na mídia, está aí bombando na rede social. O novo traidor do Brasil, Rodrigo Pacheco. E Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional Federal, o que ocupou o lugar de Rodrigo Maia. Isso mesmo. Arthur Lira, já ouviu falar nesse nome? É o presidente do Congresso Federal Nacional do Brasil. São os novos traidores aí, viu, irmão? Esse Brasil, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, viu? Bolsonaro, vamos chutar esse balde, pai. Chuta o balde. Se você for esperar apoio do Senado, do Congresso e do Supremo, eu já falei uma vez aqui no minha live, certo? Fui aqui fechar a porta aqui, se às vezes o som da água cai lá e aparece aqui no vídeo, ok? Fui fechar a porta aqui, mas estamos de volta. Então veja bem, traidores é que não falta nesse país. Traidores da pátria. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Segundo as informações, na roda das fofocas, está por aí circulando algum depoimento, alguma declaração de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente do Congresso. Eles estão querendo trocar o Ernesto Araújo. Sabe quem é esse homem? Escreve no canal Forasteiro que você vai saber quem são todas essas pessoas, viu, irmão? Que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ernesto Araújo é o ministro de Relações Internacionais. Ministro de Relações Internacionais. Um homem indicado por Jair Messias Bolsonaro para conduzir as relações públicas entre Brasil e outros países. O nome do homem chama-se Ernesto Araújo. Quem é Ernesto Araújo? É um ministro de Bolsonaro em que representa o país com outros países lá fora. O que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer, irmão, que a China, país comunista, ditadores, o governo chinês, que está infiltrado aqui no nosso país, devemos guerrear, devemos sim
rejeitar, repudiar esse regime chinês que querem implantar aqui no Brasil. E já estão implantando por meio desses governadores e prefeitos. Lá na China também é assim. Eles querem nos escravizar. Então Ernesto Araújo é um homem cristão. Ele defende os princípios bíblicos e as ideologias que nós temos aqui no país. E segundo o Pacheco, o presidente do Congresso, juntamente com o presidente do Senado, o Arthur Lira, que ganhou a confiança de Jair Messias Bolsonaro e assim foi eleito presidente do Senado e presidente do Congresso, estão tramando e de alguma forma ameaçando o governo federal para que Bolsonaro venha exonerar o ministro Ernesto Araújo de Relações Públicas Internacional. Por que eles estão pedindo isso? Por que eles estão se intrometendo em uma prerrogativa que não são deles? Porque os poderes são independentes. Supremo Tribunal Federal é um poder. Executivo, Legislativo e o Judiciário. Todos esses três poderes, eles são independentes e harmônicos. Entre muitas aspas. Porque eu não estou vendo harmonia nenhuma entre os poderes. Porque se são independentes e são harmônicos, o que tem Arthur Lira se intrometendo no poder executivo? Se são independentes e harmônicos, o que tem que Pacheco se intrometer no executivo? Uma área que não lhe pertence, sugerindo que o presidente troque o ministro de Relações Públicas, o Ernesto Araújo. Gente, existe uma jogada por trás de tudo isso. Existem traições dos nossos irmãos aqui no Brasil. E esses traidores, nós temos que saber quem são eles. Você deve saber quem são os traidores da pátria. Rodrigo Alcolumbre, ex-senador do Senado, nós já sabemos. Rodrigo Maia, o ex-presidente do Congresso, nós sabemos de tudo que foi que ele fez durante esses 2 anos de governo Bolsonaro, trancando a pauta do governo para que o Brasil não ande. E assim poder derrubá-lo e voltar a roubar o país, como fizeram no governo Temer, Dilma, Lula e por que não dizer Fernando Henrique? Então, eles estão na abstinência de roubo. Porque no governo federal, no primeiro escalão, durante esses 2 anos e pouco que Bolsonaro está no poder, não existe vestígio de roubo. Não existem acusações de homofóbico, de negacionista, de ditador. E agora pegaram aquele bigodinho de Hitler e botaram numa imagem do rosto de Bolsonaro e estão dizendo por aí que Bolsonaro agora é Hitler. Aquele nazista que matou 6 milhões de judeus. Acusando o presidente Jair Messias Bolsonaro de nazista. De estar matando a população. Vem cá. Me diga uma coisa aqui. Quem está matando as pessoas? É o presidente?
Para você, o que é que os governadores dos estados estão fazendo? Desviando dinheiro do Covid-19, trancando a cidade, quebrando a economia. O dinheiro que era para socorrer as pessoas no leito de hospital, roubaram. Essa é a verdade. Porque o governador de São Paulo, o tal Dória, calça apertada, não está dando conta do dinheiro que foi recebido no Covid-19. Inclusive o governador daqui da Bahia, Rui Costa. Alô, Rui Costa, sou sua pedra no seu sapato, viu? Queremos saber onde o senhor enfiou o dinheiro do Covid-19, seu ditador. Mas estamos de olho, vamos lutar contra. Então Rodrigo Pacheco e Arthur Lira disse que Ernesto Araújo tem que ser exonerado porque as relações entre Brasil e outros países não estão dando certo, não estão correndo bem. Queria perguntar aqui ao senhor Arthur Lira e o senhor Pacheco, que tipo de relação não está dando certo, senhor Pacheco? E ele disse mais, que a relação entre Brasil e China não está bem. E não deve estar mesmo. E nem deve estar, no meu entendimento, na minha opinião. Brasil não pode ser um país comunista. Nós temos a liberdade, nós precisamos da liberdade. Aliás, a liberdade nossa não é dada por vocês, político corrupto. Nossa liberdade é dada por Deus. E você jamais pode passar por cima. Agora vocês querem que o Brasil se dobre ao dragão vermelho chinês? É isso? Vocês querem que os brasileiros agora tornem-se escravos da China? Coma o tanto que ele quer? Vá dormir o horário que eles querem? Aqui não, viu, Rodrigo Pacheco? Aqui não, Arthur Lira. Alô, Forças Armadas. Olha os traidores aí cada vez mais se revelando. Se for partir para o diálogo com ele, não tem diálogo, amigo. Já viu dialogar com um bandido? Os caras querem poder. Essa briga começou lá no céu, viu, irmão? A briga pelo poder começou lá no céu. Quando Lúcifer, o terceiro na hierarquia divina, porque primeiro vinha Deus como soberano, criador dos céus e da terra. Abaixo de Deus vem Jesus Cristo, seu único filho gerado dele mesmo, pelo qual recebeu todo o poder do Pai. E em terceiro lugar vinha Lúcifer, na hierarquia de poder. Como ele foi expulso do céu, um outro anjo poderoso tomou o seu lugar. Então essa guerra de poder, de briga pelo poder, não começou aqui na terra, começou lá no céu. E o autor, o cabeça, o pivô, é Satanás. Então, esse regime ditatorial que estão querendo implantar aqui no nosso país é um regime satânico, em que você e eu não devemos aceitar. Eu irei dar testa sim. Porque a Constituição Federal Brasileira, no artigo 1º, diz que eu tenho o direito de manifestar.
E outros artigos dentro da Constituição fala. Então, Rodrigo Pacheco, ó, chega mais aqui. Nós não vamos aceitar, seu traidor. Você quer o quê? Você quer que nós brasileiros dê a mão aos chineses? E passa a comer morcego como eles comem lá? A comer inseto, barata? Aqui não, rapaz, aqui tem princípio. E lá no princípio Deus diz o que é que nós devemos comer. Não é largata, nem barata, nem cachorro, como eles comem lá na China, não. Os cachorros aqui a gente cria, é animais domésticos. E o senhor, Rodrigo Pacheco, juntamente com o Arthur Lira e outros traidores que já foram revelados, querem que a gente se torne uma China para comer morcego nos espetos, como eles comem lá? Aqui não, amigo. Vamos lutar até a morte para defender nossos direitos. Então, irmão, tá aí Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e vários outros traidores que já foram revelados durante esses 2 anos de governo Bolsonaro, querendo nos entregar na mão de Xi Jinping, o ditador da China, aonde adota o dragão vermelho como símbolo do seu poder. Viu? Eles adotam vou mostrar aqui uma imagem, símbolo da China. Dragão, de acordo com o BBC. Viu? Eu vou te mostrar aqui Símbolo nacional da China qual é o símbolo nacional do poder chinês. Ou você pensa que é Deus? Você pensa que eles adotam Deus como símbolo do seu poder? Ou seja, como símbolo não, como o autor do seu poder, do poder que tem? Pelo contrário, a China é um país comunista e, segundo Rodrigo Pacheco, patriota, nasceu na nossa pátria, sangue do mesmo sangue, povo do mesmo povo, querendo que nós brasileiros, por meio do governo federal, por meio da pessoa de Jair Messias Bolsonaro e de Ernesto Araújo, o qual eles querem derrubar, querendo que nós fizemos aliança com o partido da China, o qual Lula também anseia. Então fica aí o recado para vocês, brasileiros, que não estão sabendo dessas coisas. Deveria saber, examinar. Então, a China é um país comunista. E por ser um país comunista, eles querem também implantar de uma vez por todas aqui no Brasil um regime ditatorial, um regime comunista. Queria levar a você um texto bíblico que está aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Vou te mostrar a relação, como sempre tenho dito. Vou te mostrar a relação que tem entre as profecias
e o governo do momento que está no mundo. Então, o Ernesto Araújo, com a China não tem muito negócio quando se parte para a ideologia. Comprar da China e vender para a China é negócio, comércio. Mas passar a crer da forma como eles crêem, não. Acreditar no dragão como eles crêem, não. Aceitar a ideologia de gênero, não. O Brasil tem um princípio. O Brasil é um país cristão, crê em Deus, mesmo com vários falsos pastores, vários falsos profetas, vários falsos padres, vários falsos... Mas mesmo assim tem um povo que crê em um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Rodrigo Pacheco, o senhor quer que nós façamos aliança com a China? Porque o senhor não vai morar lá. Por que Arthur Lira não vai morar lá? Afinal de contas, por que vocês, comunistas, não vai morar na China? Deixa a gente em paz, meu irmão. Se aqui não presta para tu, pega o beco. A fronteira está aberta para tu ir embora desse país. Mas não venha querer forçar eu a aceitar um regime ditatorial à força, não. Se for caso de vida ou morte, para defender a minha liberdade, eu morrerei por ela. Mas jamais irei me drobar a um partido comunista, a um governo ditatorial, e nem tampouco o dragão da China. Certo? Vai embora, Rodrigo Pacheco. Quer forçar o brasileiro? Aqui não, pai. São 250 milhões de brasileiros. Se a gente fechar as avenidas, o Brasil, vocês caem. Se comporta como brasileiro, rapaz. Defende o teu povo, tua raça, tua cultura, tua crença. Afinal de contas, que crença é a tua mesmo? Tu crê em Deus? Tu, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e todos os comunistas, vocês creem em Deus ou creem no dragão da China? O dragão vermelho. Queria te mostrar aqui no capítulo 12 de Apocalipse, verso 7. Eu sempre disse que vou relacionar minhas mensagens bíblicas com os acontecimentos do momento. Certo? Apocalipse 12, verso 7. Apocalipse 12, verso 7. Palavra inspirada, palavra de Deus, diz assim: Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu, trocando palavra de peleja por guerra. Vou ler assim: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e os seus anjos. Verso 8. Todavia, não prevaleceram
nem mais se achou no céu o lugar dele. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O Deus da revelação diz para mim e você que foi expulso um ser do céu, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, assim com ele e os seus anjos. Bem, queria focar aqui a figura do dragão. O que representa um dragão? Quais são as características de um dragão? No meu pouco entendimento, eu acredito que um dragão é um bicho que joga fogo pelas bocas para devorar quem vem pela frente. Simbolicamente falando, esse dragão aqui, em Apocalipse, é um ser chamado Lúcifer, que Deus chama ele dragão, diabo, título dado a esse anjo das trevas que foram expulsos do céu. O sedutor, ele seduz. Bem, que relação tem esse dragão bíblico que está em Apocalipse capítulo 12, verso 7? Que relação tem esse dragão com a figura de um dragão que a China adotou como símbolo do seu poder? Que relação tem? Queria te mostrar aqui uma imagem. Primeiro eu vou ler. A figura do dragão, a princípio, foi utilizada como símbolo do poder imperial. Era associado com abundância, sorte, prosperidade e fortuna. Sua imagem ressurgiu nas bandeiras das nações durante a dinastia. Então, tem um comentário que diz que o dragão, símbolo do poder chinês, tá aqui, ó. Momento. Esse é o dragão, símbolo do poder da China, a quem Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, presidente do Congresso, presidente do Senado, quer que o Ernesto Araújo, ministro de Relações Públicas Internacionais, adote esse sistema aqui, ó. Adote esse símbolo aqui, ó, da China.
para trazer para o Brasil, para que nós, brasileiros, possamos criar. Olha lá, que bicho feio. Símbolo poder chinês, comunismo, mão de ferro para com as nações, para com o povo. O dragão representa o poder da China. Bem, como a gente viu, tá aqui outras imagens, ó, de dragão chinês. Então,